Que mulher fantástica, que história fascinante. Você sabe de quem eu vou falar hoje? Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos falar a respeito de uma mulher que marcou a sua história. Seu nome não é muito comentado na Bíblia, mas por trás dela tem um contexto fantástico. Dentre de tantos nomes de mulheres que estavam à frente de seu tempo e que fizeram história na Bíblia, como Ana, enfim, outras mulheres que estavam realmente dedicando a sua vida, consagrando a sua vida para o exercício do Senhor, mulheres que fizeram história, mulheres que se dedicaram e que o seu nome, ainda que como essa que nós vamos falar nessa noite, o seu nome não é tão conhecido, mas a história faz-se necessário conhecermos para entendermos a importância de uma mãe e de uma mulher na formação do caráter de seu filho. Mas se você não é inscrito em nosso canal, já começa aí se inscrevendo, fortalecendo o nosso canal, deixando aí o seu like, compartilhando este vídeo também. Olha, não se esqueça também de comentar aí embaixo qual personagem bíblico ou qual assunto que você gostaria que nós comentássemos, porque toda semana nós colocamos aqui um vídeo novo no nosso canal, sempre com o objetivo de abençoar a sua vida. Pois bem, qual o papel fundamental de uma mãe no Antigo Testamento? Era sim da formação do caráter, era sim o papel de implantar no coração do filho a expressão mais nobre que é o saber, o conhecimento, é trazer sim à luz da Escritura Sagrada um amplo norte para essa criança que está em formação. E a prova disso, da personagem que nós vamos falar hoje, é que o seu filho assume o trono com apenas 8 anos de idade. Nós estamos falando de Josias. O pai de Josias era um rei perverso, filho de outro rei ainda mais perverso, que trouxe ali diversas blasfêmias, abominações contra Deus, e ainda, como se não fosse o suficiente, implantou e enraizou um legado de profanação ao nome do Senhor, a ponto de Manassés, o vô de Josias, chegar a queimar os seus filhos no vale do filho de Rinom. É exatamente isso, ele chegou a oferecer os seus filhos como sacrifício a deuses estranhos. É uma história cabulosa, uma história que por trás dela tem muita coisa interessante, mas que nós vamos deixar para outro vídeo. Mas hoje nós vamos falar a respeito dessa personagem. Pois bem, a linhagem de Josias é uma linhagem, sim, que traz, que está enraizada no seu sangue, uma linhagem de homens cruéis, perversos, idólatras e imorais. Mas como é que Josias, então, vai se levantar em um contexto de imoralidade, de idolatria, de profanação, para fazer a coisa certa, para mudar a história de uma nação, para levantar altares de adoração a Deus? Ela teve um papel importantíssimo no meio do povo de Deus, a ponto de, através dela, ser realizada uma grande reforma, e através dela ser também perpetuado uma profecia que acontecera mais de 300 anos antes do cumprimento. Você sabe de quem eu estou falando? Exatamente, a mãe de Josias, por nome de Jedida. Esta personagem que aparece no capítulo de número 22 do livro de 2 Reis, é uma personagem que aparece simplesmente ali para complementar a história de Josias e falar um pouco a respeito da linhagem de Josias. Não temos uma referência exata sobre este personagem na Bíblia, mas a história, e inclusive Flávio Joséfo comenta sobre ela, e quando nós estudamos um pouco, de forma mais aprofundada, a respeito das características de criação, a respeito da educação de um personagem da época, nós entendemos que uma mãe tinha um papel fundamental. Que papel era este? Implantar no coração do seu filho
a educação. E neste caso, a educação foi pautada em princípios bíblicos, de modo que você vê a expressão que aparece no capítulo de número 22, quando apresenta-se a Josias, nós observamos algo que nos chama a atenção. A Bíblia diz que Josias andou retamente diante do Senhor e seguiu o caminho de seu pai Davi. Davi não foi pai do rei Josias, mas é uma expressão que está configurando a linhagem de Josias. O pai de Davi, de Josias, ele foi o rei por nome de Amon, que reinou por apenas 2 anos. Um rei perverso e que seguiu todos os caminhos, e a Bíblia diz que ele andou em todos os caminhos de seu pai, que foi Manassés. Manassés nós conhecemos na Bíblia como um rei perverso que praticou diversas atrocidades no meio do povo, mas o que nos chama a atenção é que Josias vai quebrar este vínculo de idolatria, de imoralidade, porque ele teve uma educação diferenciada. Se nós observarmos o que aqui está em pauta, que é a mãe de Josias, nós entendemos que essa mulher teve um papel fundamental e importante. A história diz que Josias foi levantado ao trono com apenas 8 anos. Ele é levado ao trono quando ainda era uma criança em idade. Embora isso não seja um fato novo, por exemplo, nós temos no Brasil Dom Pedro II, que assume, o seu cargo ali, a sua posição, o auge da sua posição, com 14 anos de idade, embora não com 8, um pouco mais velho, 14 já com mais capacidade de governar, de reinar, ou enfim, de exercer a sua função, mas Josias com apenas 8 anos assume o trono. E é bem verdade que nós precisamos, para entender isso, não fazermos uma confusão de colocarmos na Bíblia aquilo que a Bíblia não diz. A Bíblia não diz que foi a mãe de Josias que implantou esta reforma no meio do povo. A Bíblia não diz que a reforma começa pela educação de Josias, mas o que a Bíblia diz é que Josias anda em um caminho de retidão. Nós estamos falando de uma criança de apenas 8 anos que está ainda em processo de formação de caráter, que está ainda alinhando os seus passos, tendo a consciência e a ciência do que é bom e do que é ruim. Então, nós precisamos analisar isso. E se, de fato, a mãe de Josias teve este papel, como nós acreditamos, e todos os estudiosos da Bíblia também entendem desta forma, pois partia da mãe o princípio básico de educar, e às vezes nós pensamos que Josias, sendo rei, sendo filho de um rei, tinha um contato direto com seu pai, o que não necessariamente pode ser verdade, ou seja, Josias poderia ter um pouco contato com seu pai, uma vez que um rei possuía normalmente mais de uma esposa. Então, provavelmente, embora seja oficial, mas Josias tenha tido o contato com outras crianças, outras qualidades, outros tipos de educação, mas a mãe de Josias tem o papel fundamental e importante de levar Josias ao conhecimento de tudo que ele aprende, de tudo que ele coloca em prática a partir do capítulo de número 22. Então, é interessante nós prestarmos bastante atenção na vida desta personagem, por nome de Jedida, ou Yedida, como queira. Ela traz para nós um exemplo de uma mulher que, em meio a um contexto conturbado, turbulento, de imoralidade, de idolatria, se manteve perseverante, se manteve reta, se manteve íntegra, não trouxe ou quebrou toda a maldição que vinha sobre a família de Josias através de um bom ensino, através de de uma boa educação que ela transmitiu para Josias, a ponto de apresentar Deus para
Josias, pois era este o papel de uma mãe, implantar o reino no coração de um filho, implantar aquilo que eles acreditavam, aquilo que eles tinham como Deus, os falsos deuses, no caso de pessoas que adoravam a falsos deuses, mas esta mulher resolveu fazer diferente, embora viu o seu esposo, o seu sogro e todo um contexto de imoralidade, ela resolveu fazer diferente e implantou no coração de Josias o anseio pela retidão de andar na presença de Deus. Então, esta mulher, esta personagem tem um papel importante e fundamental na história do povo de Deus, embora o seu nome apareça uma única vez aqui neste contexto. Então, é interessante nós pegarmos aquilo que está por trás deste personagem, a história por trás, o contexto muito relevante, diga-se de passagem, que amplia o nosso conhecimento a respeito da Bíblia quando nós analisamos o contexto dos dias em que Josias viveu e que nesses dias a mãe tinha um papel fundamental de educar, de transliterar a palavra de Deus e de transliterar todos os ensinos. É por isso que a Bíblia diz que deve-se ensinar o menino, que a Bíblia usa outras expressões como passe esses estatutos, esses mandamentos perpetuamente para o seu filho, para os filhos de... Enfim, são princípios básicos da palavra de Deus que demonstram que os filhos tinham aquilo ou eram aquilo que aprendiam com seus pais. Que Deus abençoe a todos, espero ter te ajudado neste conteúdo.